Olá, pessoal! Nós vamos fazer aqui agora a correção da nossa atividade realizada na semana anterior. No livro de atividades, na página 9. O texto que nós vamos ler está na página 9 e as perguntas respondidas na página 10 e na página 11. Então, acompanhem conosco aí no seu livro de atividades as questões relativas à unidade 4 do nosso livro didático, tá bom? Livro de atividades, página 9, nós temos o seguinte texto de notícia. Exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. O que os bisavós e tataravós que moravam no Brasil liam quando eram crianças? Com quais livros o menino Monteiro Lobato se divertia muito antes de inventar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília, a Narizinho e toda a turma? Um pouco dessa produção está na exposição Livros Infantis Velhos e Esquecidos, que exibe mais de 100 obras publicadas no país entre a segunda metade do século XIX e os anos 1930. A mostra está em cartaz na Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, na cidade universitária, em São Paulo. Entre os títulos exibidos estão Juca e Chico, João Felpudo, Robinson Crusoe e Viagens de Gulliver, alguns publicados por editoras como Garnier e Laemmert no século XIX, além de casas como Melhoramentos, Francisco Alves e também a primeira editora de Monteiro Lobato, que lançou as primeiras histórias do pai da literatura infantil brasileira, nos anos 1920. Além de literatura, a exposição traz exemplares da revista O Tico-Tico, almanaques, álbuns e histórias ilustradas. A mostra fica em cartaz até 30 de outubro. Nós tivemos aí, portanto, a leitura de uma notícia. Nós temos o site aí onde essa notícia foi disponibilizada. A estrutura da notícia é a estrutura padrão. Ela traz o título, o slide, com alguns questionamentos aí, criando um diálogo com o seu leitor. E a informação principal vem aí no corpo da notícia, trazendo a exposição dos livros que eram lidos na época dos nossos avós e tataravós e bisavós. Enfim, vamos para as nossas questões então na página seguinte. A nossa primeira pergunta aqui na página 10 é a questão de número 26 a respeito do texto que nós lemos. Qual a intenção dessa notícia e a que público se destina? Isso é importante para nós relembrarmos aí qual é o objetivo do gênero textual notícia. A notícia, ela tem o objetivo de informar o leitor, apresentar informações ao leitor. E aí cada notícia específica vai apresentar informações a respeito do assunto que foi tratado ali naquele texto. Num âmbito geral, a notícia tem o objetivo de informar. Essa notícia informa sobre o quê? Então, nós temos a resposta aí, que você pode tirar como base para conferir se a sua resposta está dentro dessa ideia. A notícia tem a intenção de informar sobre uma exposição de livros infantis publicados anteriormente às produções de Monteiro Lobato, que está em cartaz até o dia 30 de outubro. O evento aí é o foco da notícia. O evento é a exposição dos livros infantis, que está sendo feita até o dia 30 de outubro e são produções anteriores às produções de Monteiro Lobato. A questão número 27 diz: por que a mostra se chama Livros Infantis Velhos e Esquecidos? Por que foram utilizados aí os termos velhos e esquecidos? Porque estão se referindo a livros e coisas antigas que ninguém mais usa, já que nós temos uma grande variedade de livros da atualidade. Esses livros antigos quase não são mais utilizados e citados, eles ficaram lá no tempo dos nossos bisavós e dos tataravós, ok? A nossa resposta aí diz que os termos velhos e esquecidos se referem a algo antigo que ninguém mais usa. A escolha dessas palavras, aliada ao fato de Monteiro Lobato ser citado como o pai da literatura infantil brasileira, revela como era a produção literária infantil entre a segunda metade do século XIX, nos anos 1930, para quem escreveu a notícia, a qual perdeu importância com as publicações desse renomado autor.
Então, nós vemos aí que a partir das histórias de Monteiro Lobato, essas escritas aí da segunda metade do século XIX foram ficando esquecidas e sendo substituídas pelas histórias criadas por esse autor que é chamado o pai da literatura infantil brasileira. Questão número 28 diz que, ao ler o título da notícia, exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato, é possível perceber que a oração, letra A, é constituída de sujeito, verbo e complemento. Essa oração tem sujeito, verbo e complemento? Se tem, então vamos localizar. Qual é o sujeito da oração? Exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Quem é o verbo dessa oração? O verbo é exibe. Quem exibe livros infantis brasileiros? Exposição. Então, ela tem um sujeito. Tem o verbo exibe e exibe o quê? Livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Isso é o nosso complemento verbal. Então, a letra A é verdadeira, você pode marcar. Encontra-se na ordem indireta, dando destaque a livros infantis? Não, ela não está na ordem indireta, porque o complemento está no lugar padrão após o verbo. É composta de verbo e sujeito? Também não, ela não tem só o verbo e o sujeito, ela tem um complemento verbal. Letra D, encontra-se na ordem direta, dando destaque ao termo exposição, que é o sujeito da oração. Sim, exatamente, o sujeito veio na frente, isso faz com que a informação dê mais ênfase, mais destaque ao sujeito, que é a informação que vem primeiro, antes do verbo. Ok? Marque então letra A e letra D. A questão número 29 diz assim: sobre a ordem dos termos no título da notícia, é correto afirmar que a ordem direta comunica a informação ao leitor de maneira mais clara. Sim, pode marcar essa aí. A ordem direta, ela tem esse efeito. Comunica de forma mais clara aquilo que você está enfatizando, que é o sujeito da oração. Letra B. A ordem indireta destaca a informação de que os livros infantis brasileiros expostos são anteriores a Monteiro Lobato? Não. Essa ordem indireta não existe aí nessa frase e também ela não dá destaque para que os livros infantis brasileiros, mostrando que eles são anteriores a Monteiro Lobato. Ela não dá esse destaque aos livros infantis. Letra C. A ordem direta enfatiza a informação de que está ocorrendo uma exposição com livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Sim, esse é o propósito da notícia, é dar destaque à exposição que está sendo feita. A informação principal é a exposição dos livros. Por isso, a exposição está citado primeiramente no início da oração com o sujeito anterior ao verbo. Pode marcar, então, a letra C. A ordem indireta é geralmente empregada nos títulos das notícias. Isso não é verdade. A preferência é utilizar a ordem direta no título da notícia, colocando-se a informação principal em destaque como sujeito da oração. Então, nós marcamos na questão 29 a letra A e a letra C. Agora, a questão número 30 diz: leia o trecho a seguir, retire-o da notícia e reescreva-o, alterando a posição dos elementos da frase de modo que não haja alteração de sentido. O trechinho é: com quais livros o menino Monteiro Lobato se divertia muito antes de inventar o sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília, Narizinho e toda a turma? Nós temos nesse trechinho aí a pergunta: com quais livros o menino Monteiro Lobato se divertia? E logo depois da vírgula nós temos uma circunstância de tempo. Quando é que eles querem saber que Monteiro Lobato se divertia com os livros? Isso antes de inventar o sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília, Narizinho e a turma. Então, o que nós fazemos? Nós podemos inverter, pegando esse último trecho, que é a circunstância de tempo, e colocar a nossa frase assim: muito antes de inventar o sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília, Narizinho e toda a sua turma, com quais livros o menino Monteiro Lobato se divertia? Essa seria a forma inversa da frase que nós temos aí acima. A questão número 31 diz assim: releia esses trechos. Um pouco dessa produção está na exposição Livros Infantis Velhos e Esquecidos. A mostra está em cartaz na Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, na cidade universitária em São Paulo. Nessas orações são enfatizados os termos um pouco dessa produção e a mostra. Reescreva-as de modo a destacar, respectivamente, o título da mostra e o local da exposição.
Na nossa reescrita, para mudar o foco da oração, ficaria assim. Nós temos que alterar a ordem dos elementos, trazendo para primeiro plano aqueles elementos que nós queremos destacar. Ficaria número 1, na exposição Livros Infantis Velhos e Esquecidos, está um pouco dessa produção. Frase número 2, na Biblioteca Brasiliana Gita e José Minslin, na cidade universitária em São Paulo, está em cartaz a mostra. Então, eu trago para primeiro plano aquilo que eu quero destacar e coloco a informação que é de segundo plano, menos importante, depois. Questão número 32. No trecho a seguir, retirado da notícia, os termos destacados no início da frase dão um sentido diferente a ela. O que eles enfatizam? Entre os títulos exibidos estão Juca e Chico, João Felpudo, Robinson Crusoe e Viagens de Gulliver. Qual é a intenção de se usar a expressão entre os títulos exibidos? O que essa expressão quer dizer? Por estar no início, ela enfatiza que nem todos os títulos da amostra serão listados na notícia. Mas, quando eu digo entre os títulos, eu estou dizendo que a lista que vem na sequência não representa a totalidade dos livros que estão na amostra, mas apenas alguns deles vão ser citados. Na questão 33, leia a oração. Além de literatura, a exposição traz exemplares da revista O Tico Tico, almanaques, álbuns de histórias ilustradas e assinale V se a afirmativa for verdadeira e F se for falsa. Sobre esse texto, então, vamos responder. Alternativa A. A expressão além de literatura está deslocada no início da oração? Verdadeiro. Essa expressão além de literatura está no início da oração. Letra B. A expressão além de literatura pode ser posicionada ao final, mas muda o sentido da oração? Não, ela não muda o sentido da oração. Ela poderia ser posicionada ao final da oração sem alteração do sentido. Letra C. A expressão além de literatura, se posicionada ao final, não muda o sentido da oração. É isso que nós acabamos de falar, portanto, é verdadeira. Letra D. A expressão além de literatura ganha destaque se localizada no final da oração. Isso é falso. Para ganhar destaque, tem que estar no início da oração. Então, a sequência ficou VF, VF. Questão 34. Reescreva as orações a seguir, intercalando a informação que ocorre na Biblioteca Brasiliana Gita e José Minslin entre sujeito e verbo. Então, nós vamos colocar essa informação, que é uma circunstância, entre o sujeito e o verbo. A mostra fica em cartaz até 30 de outubro. Como é que ficaria se nós inseríssemos aquela informação de circunstância entre o sujeito e o verbo? A mostra, vírgula, que ocorre na Biblioteca Brasiliana Gita e José Minslin, vírgula, fica em cartaz até 30 de outubro. Corrija aí. Letra B. Exposição exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. Exposição, vírgula, que ocorre na Biblioteca Brasiliana Gita e José Minslin, vírgula, exibe livros infantis brasileiros anteriores a Monteiro Lobato. O que nós fizemos aí? Nós acrescentamos uma circunstância, ampliando o sentido da palavra amostra ou da exposição, acrescentando uma informação a respeito do sujeito, e aí nós separamos essa informação com vírgulas, porque é uma informação longa, para ela não se confundir ao sujeito e ao predicado, ela vem separada por vírgulas, ok? Mas ela é uma forma de ampliar o significado, as características do sujeito da nossa oração. Então, nós separamos a circunstância com vírgula, já que nós não podemos separar sujeito e predicado com vírgula, essa vírgula aí foi utilizada para intercalar essa informação entre o sujeito e o verbo. E assim nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham acertado tudo. A partir dessa correção, nós temos uma atividade para realizar no portal Positivo On. Verifique o cronograma de vocês aí e vocês terão mais informações sobre a avaliação que nós vamos realizar agora, ok? Abraço para vocês e até a próxima.